Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Valorama. Hoje, segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, e vamos falar um pouco sobre a situação aqui no Brasil. Meu nome é Jader Giacomelli, sou especialista em investimentos aqui na casa e fica o nosso convite a você fazer a subscrição ao nosso canal, caso você não seja inscrito, e também dar o joinha, dar o like, que nos ajuda bastante por aqui, tá? Pois bem, vamos falar um pouco sim sobre algumas situações aqui, vamos falar um pouco de Brasil, mas antes de nós falarmos de Brasil, pediria só por gentileza para compartilhar a minha tela. Ali, obrigado, William. Bom, vamos ver o que está acontecendo no mundo hoje. Os mercados estão relativamente positivos lá fora, menos o mercado russo, que acabou negativando, mas entre as principais bolsas nós vemos um cenário um pouco mais otimista. Quanto ao índice do medo, continua neutro, sem maiores surpresas quanto a isso. Inclusive, a Bolsa Norte-Americana, que na sexta-feira performou de maneira bastante positiva, então trazendo um pouco mais de otimismo para os mercados globais. O índice do VIX está subindo hoje 2%, quase 3%, próximo a quase 21%, sem maiores surpresas em relação às incertezas globais e a negociação, no caso de proteções do mercado norte-americano. O VIX nada mais do que representa a busca por proteção dos ativos nos Estados Unidos, só que no dia de hoje, sem grandes surpresas quanto a isso. O DXY caindo aí de forma um pouco mais forte, caindo 0,67% na casa dos 103, rompendo aqui uma região de suporte, né, o que acaba sendo positivo para nós aqui no Brasil. Na agenda econômica, nós tivemos algumas informações aqui, sem grandes novidades ainda. Já vamos falar um pouco do que nós teremos no decorrer dessa semana. Mas aqui, do que nós tivemos hoje, foi a produção industrial na Alemanha. Inclusive, está aqui, veio um pouco melhor, veio 0,2, né? Veio um pouco melhor que o esperado, que era 0,1 de crescimento. Se nós compararmos a longo prazo, considerando todos os anos, nós vemos que é um indicador que varia bastante e nós estamos aí dentro de uma média, né? Sem surpresas quanto a isso. Certamente um dos principais dados que nós tivemos hoje foi o índice, o percentual de desempregados na zona do euro, que se mantém na casa dos 6,5%. Se nós compararmos este gráfico aqui, tivemos já desemprego bem maior do que nós tínhamos já há um ano atrás. E vamos aumentar ele, vamos aumentar o gráfico. Continua ainda em patamares extremamente baixos. Então o desemprego na zona do euro continua no patamar, digamos, relativamente saudável, sem grandes surpresas quanto a isso. Então, segue essa informação aí. Bom, vamos sair um pouco lá do mundo e vir aqui para o Brasil, porque do Brasil nós temos muitas informações aí. Vamos começar pelo Boletim Focus, que foi divulgado na data de hoje. Então, entre os principais destaques que nós temos aí é a expectativa da Selic para baixar 12,25% dos atuais 13,75% para 12,25% em 2023, ao decorrer desse ano, né? Então, essa é a projeção deles para o juro baixar. Próximo ano, 9,25%, 2025 para 8%. Outra informação aqui também em relação ao câmbio, que o dólar que é para baixar, ou melhor, é para se manter na casa dos 5,28 agora nesse ano, e para se manter próximo dessa casa, em torno de 5,30 para 2025. O IPCA, a nossa inflação, inclusive vai ser divulgada amanhã, que nós já vamos falar em relação a isso, está em 5,62, 2022, que acabou fechando, na verdade, em torno desse percentual. 2023 é para fechar na casa de 5,36, 2024, 13,70 e 2025, 13,30. Então, existem aí tendências ou expectativas de que a inflação também ceda nos próximos dias. Pois bem, final de semana, entre os principais destaques. Eu acho que não é novidade para quem acompanha os noticiários, não é novidade de que acabou ocorrendo os protestos lá em Brasília, acabou ocorrendo atos não, digamos assim, considerados por muitos como não democráticos, atos que não foram legais, atos que realmente eu acredito que, assim, desnecessário, na minha humilde opinião. Então, atos que foram contra o atual governo. Tem muita coisa aí, acho que a ser esclarecida, é que eu posso dizer. Então, por mais que talvez o resultado não tenha agradado muitas pessoas, eu não entendo o porquê dessa. Não vai mudar nada o
cenário atuando dessa forma. Mas, enfim, é o que acabou acontecendo nesse final de semana, acabou ocorrendo esses atos, inclusive atos de vandalismo, né? Então, toda a imprensa a nível mundial acabou repercutindo. Aqui a Bloomberg também acabou trazendo essas informações relativas ao que aconteceu, tá? E outra também informação em relação, falando sobre o Brasil aqui, vamos falar um pouco já de uma situação antes, inclusive, desses atos que acabaram ocorrendo, algumas informações do que nós já vínhamos alertando, vínhamos falando em outros momentos, e é uma preocupação que nós vemos aqui, é sobre a questão dos investimentos que cresceram em 2022, os investimentos pelas empresas, só que existem muitas incertezas, e essas incertezas por parte das empresas está fazendo com que elas segurem esses investimentos agora para 2023, principalmente das empresas listadas, as de capital aberto. O valor econômico hoje acabou trazendo essas informações. Então, é uma preocupação que nós temos porque realmente, poxa, como que o país vai crescer se não existem os investimentos? Algumas empresas estão fazendo o retardo, ou não fazendo a contratação de novas pessoas. E isso, com certeza, não é positivo para a economia. E tem outra matéria aqui também que fala sobre o capital estrangeiro no Brasil, que eles estão realmente muito cautelosos com os ativos locais aqui. Com tantas incertezas, a questão do o possível furo no teto de gastos, o governo querendo gastar mais do que o orçado, situações que nós já vínhamos relatando, que o mercado já vem falando desde o final de 2022, quando o PT foi eleito. E aqui tem outra reportagem também que fala dentro dessa mesma lógica, falando de que o foco do investidor global é do Brasil para a Ásia. Nós tínhamos tudo para performar novamente bem, não que nós não vamos performar bem, mas talvez nós poderíamos, se não tivesse tanto barulho, se não tivesse tanta incerteza, se nós seguíssemos, eh, se tudo fosse melhor, digamos assim, resolvido ou melhor explicado de como se fosse mais transparente, eu acho que essa seria a palavra correta. Nós teríamos um cenário bem mais positivo para nós aqui, e é o que realmente nós não estamos vendo aí. E o investidor global está percebendo isso e está tomando essa decisão de não enviar tantos dólares para cá, de não fazer tantos investimentos. Então, a reportagem de hoje do Valor Econômico, fica o nosso convite aí quem quer checar no jornal que consta essa matéria. Uma informação que nós já vimos relatando um tempo atrás. Pois bem, nós temos mais algumas informações aqui. Eu apenas antes de mostrar as ações do Brasil, nós teremos no dia de amanhã, teremos aqui no Brasil inflação, nós teremos o IPCA, então olho aberto, que vai ser uma informação de bastante relevância. Na quarta-feira nós não teremos tantos dados de grande relevância, teremos as vendas no varejo aqui no Brasil, para ficar de olho. Teremos na quinta-feira nos Estados Unidos a inflação, então um dado bastante importante, juntamente com alguns dados do mercado de trabalho norte-americano e confiança do consumidor também aqui no Brasil. E na sexta-feira, nós teremos algumas informações lá do Reino Unido em relação à média do PIB, lá do PIB inglês, juntamente com o balanço de trade, o balanço de negócios, a balança comercial de lá, e a produção industrial também na zona do euro e o IBC-BR, uma prévia do PIB também. Então, essa semana vai ser uma semana com algumas informações importantes, bem espaçadas, não será tudo divulgado de uma hora para outra. Então, essa semana ainda com certeza vai ser bastante importante para quem acompanha o mercado econômico. E vamos dar um rápido giro aqui no Brasil, vamos ver o que está acontecendo entre os principais destaques das ações que estão subindo e caindo hoje. Nós temos Gafisa, que está caindo de forma mais acentuada, juntamente com as construtoras. Olha só, Gafisa, MRV, Siri, que são construtoras, estão caindo de forma mais pesada, estão pesando bastante no índice hoje. E entre no campo positivo, Embraer, Gerdau, SUSB, as empresas, principalmente aqui as mais atreladas ao dólar, as que são favorecidas quando o dólar sobe. E por falar em dólar subir, o Ibov está tendo uma leve queda de 0,38%. Por muitas pessoas era esperado com que a queda fosse bem mais acentuada no dia de hoje, devido aos protestos de ontem. Só que como os protestos foram controlados, acredita-se que foi mais um barulho que
acredita-se que não vai afugentar tanto o capital estrangeiro. E o dólar hoje está subindo 1%, sendo cotado a 5,31. Na sexta-feira, lembrando que na sexta também caiu de forma bastante considerável, caiu, não tem o percentual correto aqui, 2%, 2,30%, e no dia de hoje está subindo 1%, então dólar também está no patamar bem mais tranquilo. E os juros futuros estão próximo da estabilidade, sem maiores novidades, o que seria um sinal de bastante preocupação e não é o que está acontecendo. Bom, pessoal, então esses foram os 10 minutos de economia. Agradecemos muito a atenção e desejamos a todos uma excelente semana e um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.